Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal, malta. E no vídeo de hoje trago-vos então o caso do massacre de Covina. Antes de começarmos este vídeo, malta, quero desde já desejar-vos um bom ano 2020, como é óbvio, não é verdade? Este é o primeiro vídeo do ano e, como eu vos tinha dito, hoje iria trazer-vos então um novo episódio da série Solved, portanto, aqui estamos nós. Este caso, na verdade, já era para ter saído no vlog, mas não saiu, portanto, estou a fazê-lo agora para vocês. Foi um caso que vocês me pediram bastante, portanto, espero muito que vocês gostem. Mas antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se nós por aqui, deixarem o vosso grande gosto se gostam da série Solved e Unsolved também, não é? E por fim, claro, de ativarem as notificações e de me seguirem pelo Instagram, que é Joana Pratas com 2 N's, para nunca perderem nenhuma novidade aqui sobre o canal e sobre mim, se vocês forem cuscos. Pronto. Como vos disse então no início deste vídeo, malta, hoje venho falar-vos sobre o massacre de Covina, é assim que este caso é conhecido, e este foi então um massacre que aconteceu no dia 24 de dezembro de 2008 em Covina, que é portanto uma cidade em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Tudo começou então na noite do dia 24 de dezembro de 2008, quando estava a existir uma festa de Natal numa casa que se localizava em East Knowlcrest Drive. Estava então a acontecer esta festa e a casa na altura estava ocupada por 25 pessoas, portanto 25 pessoas nessa festa de Natal, quando por volta das 23h30 da noite, não é? Um senhor bateu à porta e este senhor estava vestido de Pai Natal. Quando este homem que estava vestido então de Pai Natal bateu à porta, quem abriu a porta foi uma menina de 8 anos e mal ela abriu a porta, este homem puxou 2 armas e atirou na criança. E logo a seguir, assim que ele entrou pela casa, ele começou a atirar em várias pessoas aleatoriamente. Após então o tiroteio criado por este homem, ele começou então a colocar gasolina pela casa inteira e incendiou a casa. E enquanto tudo isto estava a acontecer, houve um senhor que estava na festa que conseguiu fugir para a casa do vizinho e, portanto, assim que fugiu para a casa do vizinho, ligou então para as autoridades, que muito rapidamente foram até ao local. Isto foi uma situação completamente horrível, só para vocês terem uma noção, 9 pessoas morreram, portanto perderam ali a sua vida devido a tiros ou devido às chamas do incêndio, e outras 3 pessoas que também ficaram feridas devido a esta situação toda que aconteceu. Uma das pessoas foi, portanto, a menina de 8 anos que eu vos tinha falado. Ela foi atingida na cara, mas felizmente sobreviveu. Outra situação também foi uma rapariga com 16 anos que foi atingida nas costas, mas que também sobreviveu. E por fim, uma senhora que tinha 20 anos que acabou por partir o seu tornozelo, porque na altura do incêndio ela atirou-se do 2º andar e, portanto, partiu o tornozelo, mas felizmente também sobreviveu a este massacre. Mas como eu já vos tinha dito anteriormente, houve então um senhor que conseguiu fugir durante o ataque e que chamou as autoridades, e só para vocês terem uma ideia, foram precisos cerca de 80 bombeiros para extinguir este fogo e eles demoraram cerca de 1h30 para apagar o incêndio. E devido então à grande intensidade deste incêndio, a identificação das vítimas teve de ser feita através de testes odontológicos, porque realmente os corpos estavam completamente irreconhecíveis. E vocês desse lado provavelmente já se devem estar a perguntar: ok, o que é que levaria uma pessoa a mascarar-se de Pai Natal, entrar numa festa e simplesmente começar a matar pessoas? E portanto é isso que eu agora vos vou explicar. A polícia começou então a investigar o caso e descobriu que o culpado deste massacre era um homem que se chamava Bruce Pardo. E na verdade este homem, portanto o Bruce, conhecia praticamente todas as pessoas que estavam dentro daquela casa. Na verdade, quem estava a dar aquela festa eram os seus ex-sogros, portanto aquela era a casa dos seus ex-sogros. E dentro da casa estavam então os seus ex-sogros, portanto Joseph e a Alicia, e a sua ex-mulher que se chamava Sylvia. Até hoje não se sabe ao certo o porquê do Bruce ter cometido este grande massacre, não sabem exatamente as razões dele. No entanto, existem várias especulações, mas eu já vou falar sobre isso um bocadinho mais à frente, porque primeiro quero continuar então a história, portanto quero continuar a dizer-vos o que é que aconteceu após o massacre, e depois mais à frente já vos falo então sobre algumas especulações que existem relativamente a este caso. Mas continuando então, após todo este massacre, o Bruce vestiu as suas roupas normais, portanto descartou-se das roupas de Pai Natal e pegou então no seu carro alugado e foi para a casa do seu irmão, e a casa do seu irmão ficava a cerca de 48 km do local do crime.
E passado então algum tempo, a polícia descobriu onde é que o Bruce estava, que estava então na casa do seu irmão, e a polícia foi até lá e descobriram o corpo do Bruce, porque ele na verdade tinha cometido suicídio, tinha dado um tiro a si próprio. E na altura o seu irmão não estava em casa, portanto ele naquele momento nem sequer sabia que o seu irmão estava morto. A polícia na altura estava então a investigar este caso e não estavam muito à espera que o Bruce cometesse suicídio, porque eles inicialmente pensavam que ele fazia ideias de fugir para o Canadá, porque eles tinham conhecimento de que o Bruce tinha então comprado um bilhete na Air Canada para ir então para o Canadá. No entanto, isso não aconteceu. Mas, posteriormente, a polícia descobriu que esse bilhete não era para o Canadá, mas sim que era um bilhete de Los Angeles para Illinois, e descobriram também que o Bruce, 2 dias antes do ataque, tinha ligado então a um amigo a dizer que iria visitá-lo em Illinois. Portanto, isto é tudo um bocado estranho, porque vai tudo um bocado contra o facto de ele se ter suicidado, porque, segundo a investigação da polícia, tudo indica, ou tudo indicava, que o Bruce tinha planos de fugir. Portanto, ele iria fazer o massacre, né? Ia matar aquelas pessoas todas e depois iria fugir. No entanto, isso não aconteceu. E então é um bocado confuso, não é? E a própria polícia não sabe bem ao certo se de facto ele fazia ideias de ir visitar esse amigo dele, portanto fugir, não é? Após o massacre, ou se ele tinha feito isso tudo para enganar a polícia e, enfim, mandá-los numa direção e ele afinal querer suicidar-se. Seja como for, quando a polícia encontrou o corpo do Bruce, eles repararam que o Bruce tinha queimaduras muito graves devido ao incêndio que ele próprio causou, não é? E então os investigadores acreditam que talvez ele tivesse ido contra o seu plano inicial de fugir devido às queimaduras. Não percebem o porquê, talvez se calhar porque, sei lá, seria mais facilmente reconhecível por ter as queimaduras, não percebo o porquê de isso ser uma razão para ir contra o plano inicial, mas pronto, foi isso que eu encontrei durante a minha pesquisa, portanto estou a partilhar convosco, mas pronto, eles acreditam que alguma coisa aconteceu que o fez realmente ir contra o seu plano inicial de fugir. Para além das queimaduras, a polícia encontrou também $17.000 que estavam num cinto do Bruce, e para além disto tudo, a um quarteirão da casa do seu irmão encontraram também o carro alugado do Bruce, que continha, portanto, todas as evidências do massacre. Quando a polícia encontrou então o carro, encontraram todas as evidências que ligavam, sem dúvida alguma, o Bruce ao massacre, e portanto dentro do carro estava lá a roupa de Pai Natal, estavam lá as armas todas, e a polícia descobriu também que dentro da roupa do Pai Natal estava lá, portanto, um dispositivo que, caso alguém tocasse na roupa, o carro explodia. Tendo então em conta que o carro era de facto uma grande ameaça, foi lá então um esquadrão de bombas e eles basicamente tiraram o carro queimou e ficou completamente destruído. No entanto, a polícia ainda tinha conseguido recuperar 5 caixas vazias de pistolas semiautomáticas, encontraram também uma espingarda e, por fim, também o recipiente de gasolina. E para além disto tudo, a polícia foi também à casa do Bruce e encontraram aquilo que eles chamaram de uma fábrica de bombas na sua casa, portanto tudo indica que o Bruce já estava a planear este massacre há algum tempo. E agora que já vos falei um bocadinho sobre o caso, a pergunta que fica no ar é, ok, e o motivo? Qual é que foi o motivo? E como eu já vos tinha dito anteriormente, malta, não existe exatamente um motivo claro, porque como vocês já puderam perceber, o Bruce suicidou-se e ele era a única pessoa que poderia responder a essa pergunta e ele já não está cá, portanto existem algumas especulações, mas como eu já vos tinha dito, o Bruce na verdade conhecia grande parte das pessoas que estavam naquela casa, inclusive a sua ex-mulher que estava lá, que era portanto a Sylvia, que também faleceu durante o massacre, a Sylvia e os seus pais, e então existem muitas pessoas que acreditam que isso possa ter sido um motivo. Claramente deve haver um motivo, porque seria muita coincidência, não é? Ele atacar uma casa de pessoas que conhece, portanto, para mim isto foi planeado, mas pronto, eu já dou a minha opinião. Mas para vos dar aqui algum background, basicamente a Sylvia e o Bruce eram então casados e divorciaram-se uma semana antes do massacre. A Sylvia e o Bruce conheceram-se então em 2004 e casaram-se mais tarde, a janeiro de 2006. No entanto, o casamento deles teve alguns problemas e, portanto, como eu já vos tinha dito, eles divorciaram-se, e daquilo que eu consegui encontrar durante a minha pesquisa, aquilo que eu absorvi foi que a razão pela qual eles se divorciaram foi porque o Bruce se recusou a abrir uma conta em conjunto com a Sylvia.
Portanto, parece um motivo um bocado estranho para se divorciarem, no entanto, existe mais. Existe mais porque, para além de ele não querer abrir uma conta em conjunto com a sua mulher, ele também se recusava a pagar as despesas dos seus 3 filhos. Portanto, ele queria que fosse ela a pagar tudo, o que não faz sentido absolutamente nenhum. Seja como for, o Bruce não era uma pessoa com antecedentes criminais nem nada do género, portanto, para os investigadores isto foi tudo assim um bocado estranho, mas eles realmente acreditam que o divórcio esteja relacionado com o massacre que aconteceu. E para além dos pontos que eu vos falei, eles também acreditam que uma das razões que os possa ter levado a divorciarem-se foi o facto de o Bruce ter ocultado um filho de um outro relacionamento. Portanto, o Bruce tinha um filho de um relacionamento anterior e, ao que tudo indica, a Sylvia não tinha conhecimento desta criança e, portanto, acredita-se que ela tenha descoberto e que isso tenha realmente levado ao divórcio. E a partir desta altura, então, que eles estavam a divorciar, as coisas só complicaram para o Bruce, porque o tribunal mandou o Bruce pagar mensalmente $1.700 à sua mulher. Para além disto, ele tinha também de pagar outra coisa qualquer por causa do divórcio e, portanto, ele na altura até tinha comentado com um amigo que a Sylvia estava a estragar-lhe a vida e, para além disto tudo, na altura em que tudo isto estava a acontecer, ele foi também despedido do seu trabalho. Ele era então um engenheiro que trabalhava numa empresa que se chamava IT Electronic Systems e foi despedido, portanto, nesta altura toda em que estava a ocorrer toda esta questão do divórcio. Por esta altura, era bastante claro para praticamente todas as pessoas que os conheciam que o Bruce estava com bastante raiva da Sylvia, porque ele inclusive disse ao tribunal que não fazia sentido ele pagar tanto dinheiro, porque a Sylvia estava a viver com os seus pais, portanto ela não pagava absolutamente nada, tinha comprado também um carro de luxo há pouco tempo e que, portanto, era ridículo ele estar a gastar dinheiro para ela, tendo em conta que se estavam a divorciar. Portanto, enfim, as coisas não estavam lá muito famosas. E basicamente é este o caso de hoje, malta. Os investigadores, como vocês já puderam perceber, eles acreditam que o motivo que possa ter levado o Bruce a cometer este massacre foi realmente toda esta situação do divórcio e, na minha opinião, é o que faz mais sentido, porque da informação que existe sobre este caso, tudo aponta para isso, não é? Porque não faz sentido ser outra coisa qualquer, sabe? Ainda para mais ele ter atacado a casa dos sogros, sabendo que existia lá uma festa de Natal, ele claramente sabia que iriam lá fazer uma festa de Natal, se calhar devia ser uma tradição ou assim, e simplesmente passou-se, entrou na casa e decidiu começar a matar as pessoas, o que não faz sentido nenhum, na minha opinião, mas pronto, foi isso que realmente aconteceu. Acho este caso realmente muito triste, principalmente tendo em conta que, enfim, todas aquelas pessoas conheciam-no, inclusive, eu nem vos disse isto, mas inclusive a criancinha que abriu a porta, que tinha 8 anos, ela abriu a porta e estava super entusiasmada por ver o Bruce, porque ela conhecia-o, porque ela era sobrinha dele, e ele dá-lhe um tiro na cara, tipo... É mesmo horrível pensar nisso, sabem? Eu imagino se fosse eu a abrir a porta e ver alguém que eu conheço e ficar super contente e a seguir levar um tiro na cara, tipo, é horrível, sabem? Seja como for, eu acho que para ele chegar ao ponto de fazer uma coisa destas, acho que devia ser um homem realmente muito frustrado, que estava completamente chateado com o que estava a acontecer, devia estar a sentir uma raiva enorme da sua ex-mulher e simplesmente cegou, ficou maluco e fez o que fez. Eu acho isto porque, ao que tudo indica, ele não iria cometer suicídio. Por isso eu acredito que ele, depois de ter feito aquilo que fez, ele se tenha arrependido e que tenha então cometido suicídio por não estar a aguentar aquilo que ele tinha feito. Esta é a minha opinião, ok? Eu acho que foi isso que aconteceu, acho que ele devia estar com uma grande raiva e cegou completamente. E é muito triste quando isto acontece, porque existem imensos casos e, inclusive aqui em Portugal, vocês sabem, se vocês veem notícias, sabem perfeitamente que isto é verdade, existem imensos casos em Portugal em que o homem mata a mulher, ou mata a filha, ou mata não sei quem e a seguir comete suicídio, e isso é daquelas coisas que me irrita imenso, porque é do género... Porquê? Porque é que andam a matar pessoas se a seguir se vão suicidar? Não que eu esteja a dizer para matarem pessoas de todo, não me interpretem mal, até estou a ficar nervosa. Mas pronto, eu digo isto no sentido em que muitas das vezes as pessoas fazem coisas que não querem e depois quando se apercebem daquilo que fizeram não têm coragem para lidar com aquilo que fizeram, no sentido de aceitarem as consequências, e isso é daquelas coisas que me irrita profundamente. Seja como for, malta, chegamos então ao final deste vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, claro, de me deixarem abaixo nos comentários a vossa opinião sobre este
caso, digam-me o que é que vocês acham, se ele planeava isto e depois queria fugir, se acham que ele simplesmente passou-se e depois arrependeu-se, não sei, digam-me o que é que vocês acham relativamente a este caso. Volto então a relembrar para que subscrevam ao canal se nós por aqui, para deixem o vosso grande gosto se gostaram do vídeo de hoje e que por fim ativem também as notificações e que me sigam pelo Instagram, que é Joana Pratas, Joana com 2 N's, para não perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!